Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre jejum, né? Temos que jejuar ou não? E quando temos que jejuar, né? Deus tem me revelado muita coisa sobre esse assunto e queria compartilhar com vocês. Primeiramente, quero falar que eu fui uma pessoa que jejuei muito, especialmente quando eu fazia parte do sistema religioso. Eu jejuava para obter algo, para ser santo demais, para crucificar minha carne, né? E se a gente vê na velha aliança, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, a gente sabe que a gente faz parte como gentil da nova aliança, junto também com o povo de Israel, mas os gentios também fazem parte depois do sacrifício da cruz, né? Na nova aliança também, pelo sangue de Jesus que foi derramado. Então, se a gente for ver na velha aliança, a aliança que Deus fez com o povo, as pessoas jejuavam para se arrepender de alguma coisa errada que tinha feito com Deus, para ter se afastado de Deus, para obter bênçãos, né? Por exemplo, para ganhar na batalha, na guerra, né? A gente vê um exemplo muito forte disso quando Davi jejua, né? Para salvar a vida do filho ilegítimo que ele teve com Betseba, né? Ele jejuou muito, né? Porque queria que Deus salvasse a vida dele, né? Para obter que Deus o perdoasse e salvasse a vida do filho dele, legítimo. Coisa que não aconteceu, né? Porque ao final a vontade de Deus é sempre soberana, né? Mas depois a gente sabe que Deus deu outro filho para Davi, deu Salomão, né? Etc, etc. Então as pessoas, né, na velha aliança jejuavam para obter algo, como já falei aqui. Obter algo, pedir arrependimento, se arrepender de alguma coisa, né, receber bênção. Mas depois de que morreu Jesus, como é a situação na relação ao jejum? Né? Aí eu tenho separado para vocês algum versículo, eu queria ler para vocês. Né? O único dois versículos da Nova Aliança, né, depois da morte de Jesus, que fala claramente a motivação pelo qual os apóstolos, os discípulos de Jesus jejuavam. Então, a gente pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, que fala assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, e eles o encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Então aqui a gente vê que eles oraram, jejuaram, né? Fala com Deus, jejuaram, para poder escolher a pessoa certa para poder colocar como líder. A gente vê isso também em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, quando fala assim: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, a gente aqui, né, que a única motivação pela qual o discípulo, né, jejuaram, os apóstolos jejuaram, era para a consagração dos líderes daquela igreja, da igreja de Atos, que era uma igreja pura, né? Infelizmente, já aquela igreja que da carta dos Paulo, já uma igreja que tinha mais complicações, mais problemas. O Paulo repreendeu várias vezes, né? Mas a igreja de Atos é uma igreja pura, aquela que Deus quer restaurar nos últimos dias. Mas, enfim, a única coisa que a gente vê no Novo Testamento, na Nova Aliança, versículos são com essa motivação, para consagrar, né, a liderança da igreja, que estava se formando, que estava crescendo, etc, etc. A gente vê isso no outro versículo também, né? Versículo sobre o jejum tem alguns também na Nova Aliança. Tem um que fala, Paulo, que fala que enfrenta o frio, nudez, fome, jejum, mas a gente vê o que acontece, a gente vê que esse jejum não é o jejum que ele queria jejuar, era porque faltava comida mesmo, e ficou algumas vezes até sem comer, né? Mas Jesus fala sobre o jejum também, né? Fala que às vezes confronta os fariseus, que ele jejuava para se mostrar, e falou para o discípulo: você quando jejuar, faz assim, né? Jejum, mas não faça como os fariseus para se mostrar, né? Então, o que quer dizer com isso? Que a gente tem que jejuar sim, mas não jejuar para se arrepender, para obter algo, para ter bênçãos. A gente jejuar para ter mais uma conexão mais profunda com Deus, né? A única motivação que a gente vê aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, é só, aqui a gente vê só, né, o fato de consagrar a nova liderança, os líderes. Agora eu te pergunto, nas igrejas protestantes ou evangélicas que seja, você tem visto os líderes religiosos jejuar para consagrar uma pessoa, ou você tem visto jejuar para qualquer coisa, mas para obter água, para ter bênçãos, mas nunca jejuar para consagrar a liderança na igreja? Coisa muito errada, porque aqui a igreja de Atos fala claramente que as pessoas jejuavam, né, para ter mais conexão com Deus, para não errar, para escolher o líder certo para poder continuar a obra da igreja de Deus, a igreja verdadeira de Deus.
Então, Jesus fala sobre jejum, né? Que aí você pode falar, mas tem aquele versículo que fala sobre jejum, né? Que temos que jejuar na hora da libertação, que temos que jejuar e orar, né? Porque senão o demônio não sai. Sim, mas isso a gente tem que ver sempre o contexto. Jesus estava vivendo na lei ainda, ele não tinha morrido quando ele falou isso, que só esse jejum sai com, esse demônio sai com jejum e oração, né? E ainda não tinha morrido, ainda não tinha cumprido a lei. Aí depois que a gente se torna filho de Deus, a gente está em Cristo, que a gente entregou a vida dele para Cristo, você entregou a vida para Cristo, crucificou a carne dele e viveu para Cristo, ele já tem autoridade para expulsar demônio, porque está no amor perfeito dele. E contra o amor, esse demônio tem que sair. Você viu como fazia Jesus? Os demônios saem? Saem na hora, né? Que fazia gracinha, saía na hora, né? Pelo amor que ele tinha, né? Dentro dele, ele amou como o Pai, Deus é amor, ele era amor, e quer que todo mundo seja amor. Então, no caso de Sara da libertação, no caso da libertação que ele fala que só esse Jesus sai com jejum e oração os demônios, saiba que porque ele estava vivendo na lei. Se a pessoa estiver em Cristo, se a pessoa tem intimidade com Deus, se ele começa a ter o caráter de Cristo se entregando totalmente para Cristo, não vai precisar jejuar para expulsar o demônio. Mas é claro que até o fato de expulsar o demônio depende sempre da vontade de Deus, que é soberana, sempre. Né? E pela fé, né? Jesus tinha fé no Pai, a gente tem que ter fé em Jesus Cristo, no sacrifício da cruz, pelo qual, através do Espírito Santo, a gente tem a autoridade também sobre o mundo das trevas, para que se entregou realmente para Cristo. Isso tem. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? Se você quiser jejuar, jejue, mas não jejue forçado para ser santo demais. Como eu fazia, que eu jejuava para caramba para ser santo demais. Isso na grande mentira. Isso é o que o religioso fazia naquela época. Né? A gente não tem que jejuar para ser santo demais. Quer ser santo demais? Entregue a sua vida para o Cristo. Aí você vai receber a santidade como benefício da cruz também. Né? Então, você vai ser santo porque ele era santo. Vai receber isso da cruz. Não vai precisar de jejuar muito para ser santo. Até porque, se for uma coisa forçada, você não vai conseguir ser santo. Mesmo se esforçando jejuando para não vai conseguir. E se você está jejuando para crucificar sua carne, saiba que só entregando completamente por Cristo, você pode, estando em Cristo, crucificar sua carne e não pecar. Não é que se você jejua demais, você não peca. Você vai pecar da mesma forma. Que até o jejum é o princípio da lei. Então, Jesus Cristo cumpriu isso para você não fazer isso. Mas é claro, você pode jejuar, né? Do jeito, se for prazeroso para você, se você quer realmente jejuar, que você está sentindo a necessidade, eu sei que isso é para falar que você não pode jejuar. Não faça isso forçadamente. Para ser santo demais, ou porque saiba que isso não funciona. Né? Então, o jejum da nova aliança é esse, um jejum que você jejua mais para ter mais conexão com Deus. Né? Nesse caso, a gente vê a única motivação que está na Bíblia é para jejuar, para escolher os líderes da igreja, né? Mas isso não significa que você não possa jejuar para você ter mais intimidade com Deus, para fazer uma escola importante, também para ter mais certeza que Deus está falando, mas nada forçado, nada. Não tem que ser forçado, tem que ser porque você quer fazer. Né? Você tem prazer em fazer isso, você quer fazer isso mesmo. Né? Não para ser santo demais. Né? Isso é o que os fariseus faziam. Então, isso é o que Deus tem me revelado. Se quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe. Um abraço grande, até a próxima.